Sejam bem-vindos. Boa tarde. Eu estou gravando aqui. Oi, Ricardo. Então, caderninho. Muito bem. Tudo certo. Mas eu estou achando que eu não entrei como host. Deixa eu ver. No seu... E aí, César? Você tá como host, sim. Eu tô? Você está logada como School Digital House. É. Você está gravando, sim. Eu tô gravando, tô gravando. É como host, tá certinho. É, só que eu não estou conseguindo mexer nos microfones das pessoas. Quando você abre o clica participantes, aparece ali na direita. Ali. No nome da pessoa aparece o microfone e a câmera. Engraçado que não tá, né? Sei lá. Você tá como host também, Ricardo? Não, você pode me colocar como co-host se você quiser. Você tá querendo demais de mim. Tem que clicar ali no More, no meu nomezinho ali, tipo, tem o More. Acho que vai ter a opção de convidar para co-host, se eu não me engano. Eu não tenho essa opção aqui. É. Primeiro você precisa clicar em participantes lá embaixo. Aí vão abrir todos os participantes à sua direita. Olha, por e aí isso você consegue clicar no nomezinho de cada um. Maravilha. Negócio de especialista, né? É óbvio. Por isso que é o César que eu dou assim, entrevistar de olho. Exatamente. É por isso que é ele. Eu tô aprendendo também, assim como todos nós. Não, eu tava craque. Aí me deu um nervoso. É assim. Na hora do show mesmo, o negócio pega. Não. Eu só tava na sala errada, viu? Só isso. Tava lá há horas. Nossa. Na sala errada, mas tá tudo certo. Mais um minutinho, as pessoas estão chegando. Aí aparece o nome das pessoas que estão assistindo? Olha que legal. Ó, a Cícera tá aí de novo. Olha que legal, a Cícera tá aqui de novo. Ontem ela estava, hoje tá, anteontem. Isso é tecnologia? Esse é do curso que eu me inscrevi. Isso mesmo. Não é do... Não é do Estado. Então não precisa assistir. Não. De tecnologia. Tecnologia como mesmo. co-host, não, né? Não. Não precisa, se não quiser. Só você precisar de help. Senão eu vou ler no chat aqui. Tá bom. Vai acompanhando pelo chat aí para mim, tá, Ricardo? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Um recurso importante. Legal. Fala, Sérgio. Um recurso que é sempre importante quando a gente está com bastante gente no Zoom é que a gente tem como mutar ou tirar o mute de todo mundo ali à direita. Então, lá embaixo, ele já te possibilita mutar todo mundo e desmutar todo mundo para que a gente possa conversar, né? As pessoas estão chegando, mais um minutinho aí a gente começa e aí a gente vai combinar isso. Joia. A maioria das pessoas já se mutou, né? Eu deixei você, Ricardo, como co-host. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Mais uns minutinhos, sejam bem-vindos, vamos chegando aí para a nossa conversa de hoje, né? Vamos aguardar mais um minutinho, 2, a gente já começa. 19 pessoas. Aí, ó. Rafael, Sandra, A. Menezes, Eduardo, Cláudia, outro Eduardo, sejam bem-vindos. Tiago, Vitor está aí de novo. Andréa já se logou. Patrício, Marlene, Cláudia Ribeiro, Eliana, sejam bem-vindos. A Ana Lúcia está dizendo que ela recebeu o e-mail com a primeira aula, mas o arquivo não abre. Beleza. Ana Lúcia, você é Marcondes, né? Consegui sim. Isso. Consegui. Você que é Ana Lúcia? Ana, eu lembrava bem, porque eu... Ela vai te ver? Oi, pode falar. Consegui sim, consegui receber tua carta, tá? Você falou que o arquivo não abre, né? Isso. A gente mandou um PDF.
Mas ele está pedindo autorização para abrir. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô. Ele está pedindo autorização para abrir. Todo mundo teve esse problema de não conseguir? Quem participou da primeira webinar e recebeu o arquivo em PDF, Estou não conseguiu abrindo abrir? aqui novamente o e-mail para te mostrar que ele está dando erro. Ele foi como arquivo anexo, Kátia? Mandaram um arquivo anexo ou mandaram anexo. um compartilhamento do Google Drive? Que eu saiba, anexo. Mas a gente vê. Bom, a gente já tem aí várias pessoas. Queridos, como somos vários, eu vou mutar os microfones para que a gente possa começar essa conversa. O César vai ficar podendo falar, é claro. Então, todos sejam bem-vindos. Hoje nós temos essa conversa, essa webinar, ou webinário, como podemos dizer. E é uma conversa sobre aulas à distância, como fazer. Essa é a nossa dúvida em função da situação que estamos vivendo, né? Nós temos que aprender a lidar com novas ferramentas. Eu vou compartilhar um arquivo com vocês aqui. Espera só um pouquinho. Nós temos que lidar com novas ferramentas e essas novas ferramentas acabam sendo um desafio para nós, né? As ferramentas, então, totalmente diferentes, muitas vezes, do que estávamos acostumados, e nós temos que nos adaptar a essa nova situação. Então, por isso, nós programamos esse webinário para conversar sobre isso e contando uma experiência que já aconteceu, que já está acontecendo na Digital House. Essa experiência, quem vai contar para nós é o César. Então, o nosso webinar de hoje é Aulas à Distância, como fazer. Nós vamos conversar sobre isso e aí propor ou dar 2 dicas ao final dessa conversa. O César é o nosso professor da Digital House. Eu já vou dizer para vocês quem é ele, depois eu vou falar da Digital House. É professor coordenador da Digital, consultor pedagógico e especialista em tecnologias da educação. Então, ele é a pessoa ideal para estar nessa conversa conosco hoje. Eu sou Kátia Pereira, eu sou também coordenadora da Digital House e a minha especialização, a minha área de atuação é em linguagem e educação. Eu trabalhei anos em escola de educação básica e é nesse sentido que nós queremos ajudar todos vocês aqui. A Digital House é uma startup educacional e a nossa missão é transformar a vida das pessoas pela educação. É isso que nós queremos. Nós acreditamos nisso e é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo ao longo de alguns anos. Aqui no Brasil, nós somos uma organização relativamente recente, nós temos 2 anos de Brasil e temos 5 anos já na Argentina, já atendendo muitas pessoas, tanto na educação básica, como pessoas que têm o interesse de aprender comunicação digital, trabalhar com tecnologias digitais. Para essa nossa conversa de hoje, é importante nós pensarmos o contexto da situação que estamos vivendo. Então, nós temos agora uma situação que é a seguinte: o governo do estado de São Paulo e o governo dos outros estados estabeleceram medidas e estabeleceram resoluções em função da impossibilidade das aulas presenciais. Nessa impossibilidade, alguns estados anteciparam as férias e alguns estados estão oferecendo ferramentas para que seja desenvolvida aula à distância. Mas como nós vamos fazer isso de uma hora para outra, virando a chave, nos tornando digitais, sem que essa prática tenha sido desenvolvida ao longo do tempo, ou que nós, professores, tenhamos aprendido isso, trabalhando na escola? O contexto ainda traz aulas da rede aqui de São Paulo foram suspensas a partir do dia 23, e nos outros estados a gente sabe que alguns até antes.
o governo do estado de São Paulo tem plataformas que já desenvolvem alguns currículos digitais. Aí nós temos aqui a Ubisoft, que é uma empresa de games, disponibilizando games para esse período de quarentena, games gratuitamente. Nós temos também um aplicativo que faz videoconferências que já vale 38 bilhões de dólares. Quer dizer, nesse período, tudo que é tecnológico, tudo que é digital, acaba sendo mais valorizado e, portanto, mais necessário aprendermos. E uma outra parte do contexto, a FAPESP, essas notícias quentes, hein, gente? FAPESP incentiva pesquisadores a redirecionarem as suas pesquisas ao coronavírus. Esse é o contexto. Nós estamos vivendo exatamente essa situação. Dentro dessa situação, que os alunos estão em casa, nós estamos recolhidos, como realizar aulas à distância? E é essa pergunta que eu faço agora para o César. Eu vou parar de compartilhar essa apresentação para podermos conversar com o professor César. César, como que a gente faz? Como que é a experiência que a Digital House está vivendo agora? Porque é bom que todos saibam, na Digital as aulas são presenciais. E agora, nessa situação, tiveram que se tornar rapidamente à distância, para que os cursos não parassem. E aí, César, como que é a experiência da Digital? O que vocês vêm percebendo? Como vocês se prepararam para realizar as aulas remotas? Bom, tem sido um baita de um desafio mesmo, né? Primeiro, boa tarde a todos, né? Bem-vindos. A gente fez a virada muito rápido. A gente, no sábado, decidiu que precisaria fazer essa virada. E na segunda-feira as aulas já estavam rolando remotas, né? E para que isso acontecesse, a gente precisou contar com uma experiência anterior que a gente tinha, que era de um curso híbrido, o Blend. Então, a gente contou já com um curso em que a gente tinha alguns recursos remotos, mais aulas presenciais, mas 90% das nossas aulas eram sempre presenciais. Então, para que esse giro acontecesse de forma rápida, a gente está tendo um contato muito próximo com os professores. A gente tem ferramentas que são necessárias. A ferramenta que a gente usa para aula é exatamente a que a gente está usando agora, que é o Zoom. Então, é inclusive uma das startups que bombaram de vez, né, com esse momento. Então, ter uma ferramenta que te possibilita a comunicação remota é o primeiro passo. E a partir daí tem diversos desafios que a gente tem na gestão dessa aula, porque não é só entregar uma aula como era no presencial. Claro. Tem diversos desafios e que a gente vem aprendendo ao longo dessas semanas, né? Da primeira semana, agora a gente entrando na segunda metade da segunda semana. A gente vem aprendendo com um contato muito próximo com os professores o tempo todo. Tá. Uma coisa que é importantíssima, só já para a gente começar o nosso papo, é a gente entender que a gente não está num cenário ideal de curso à distância. Porque num cenário ideal você teria todo, isso eu digo mundo, não só a Digital House, né? Num cenário ideal você teria uma preparação de curso, um aluno disposto a frequentar aquele curso de forma remota, assimilando aquelas ferramentas e se interessando por aquele recurso, ingressando na aula com uma disposição de receber naquele formato. No momento que a gente vive hoje, que teve que ter, tudo está tão urgente, as mudanças tão rápidas e a gente não sabe quanto tempo vai perdurar esse isolamento que estamos vivendo, os alunos eles se sentem ali, assim como nós professores, colocados numa situação nova, confrontados com uma situação nova. Então, além das situações normais que a gente já tem, de entender como a tecnologia pode nos ajudar, a gente também tem que entender um lado humano de ansiedade muito grande que está permeando todos os alunos. Tá? Então, isso nessa primeira semana já ficou como um ponto muito alto de alerta. Não adianta a gente só ter a consciência de como criar a jornada de aprendizado para o aluno num novo formato, mas sim ter muito mais esse lado humano de entender qual é o momento desse aluno dentro de casa e como é que ele está interagindo de uma hora para outra com uma nova ferramenta. E como você pensa, César? Você já falou várias coisas, que, né, o contato próximo com os professores, que a situação não é ideal. Hoje a gente vive uma situação
muito particular e muito peculiar. E nós temos em sala de aula, no caso da educação básica, os alunos em casa com as suas famílias. Então, nós temos, por um lado, pode ser mais complexo, mas, por outro, nós poderíamos ter os pais a nosso favor, porque eles estarão acompanhando os seus filhos muito mais do que acompanhavam antes. Então, se nós pensarmos sobre esse aspecto, pode ser um ganho de qualidade para a gente, né? A gente tem percebido, Kátia, já nessa semana, a Digital Rosa ela trabalha essencialmente com o ensino de adultos, sim, né? Sim. Mas é claro que a gente consegue fazer isso na parte que nós trabalhamos, sim, não na tour do schools, né? Então, a gente já consegue fazer, lógico, uma transição para o que seria o ensino das crianças e jovens. Não tenho a menor dúvida, fica muito claro que existem N oportunidades que a gente pode tirar desse momento de compreensão de como entregar um conteúdo para o aluno de uma forma diferente. Eu acho que existe um paradigma muito grande de que a tecnologia serve para algumas pessoas e para outras não. A realidade não necessariamente é essa. A verdade é que a tecnologia inserida dentro da educação é algo muito recente. Então, é natural que as coisas vão, aos poucos, ganhando corpo e ganhando valor. Hoje, a gente está confrontado a uma necessidade de interagir de uma maneira diferente, como estamos fazendo agora. Se a gente, numa situação, tivesse, às vezes, a possibilidade de optar, vamos fazer um encontro presencial ou um encontro virtual, né? Remoto, à distância, a gente estaria, talvez, ponderando vantagens de um e do outro e não dando a chance de ter os benefícios que o remoto pode trazer com o valor que realmente eles têm. Então, eu concordo contigo nessa questão de que os pais eles podem ser nossos aliados nesse processo, é a menor dúvida, e principalmente porque eles estão vivendo também a mesma situação. Mesmo que eles não estejam estudando, eles estão trabalhando remotamente, então eles estão reconhecendo as mesmas dificuldades. Esse momento ele é muito particular, né? A gente tem aqui algumas pessoas falando no chat, por exemplo, a Ana Lúcia está dizendo assim, eu venho desenvolvendo aulas online ou remotas com os alunos desde o ano de 2019. Utilizo o Google Class, né? Além da plataforma Seneca. Até a semana passada era um complemento. Atualmente, 95% da minha aula utiliza o Catum, será que é o Kahoot? Deixa eu ver aqui. Também, ela falou Catum, eu não conheço. É o Kahoot. É o Kahoot? Ah, tá bom. Kahoot. Eu tô com probleminha no teclado, gente. Aparecem palavrinhas erradas aí. Tá legal. Obrigada. Eles estão pedindo o PDF da primeira aula, a gente envia assim. Eu acho... Só para eu falar uma coisa para todo mundo, né? Quem não participou, não assistiu o primeiro webinário, fique tranquilo, coloca para mim aí no chat o e-mail, o nome e o e-mail. Põe junto o nome e abaixo o e-mail. E aí a gente manda para todo mundo que quiser, tanto da aula do encontro de hoje, não é uma aula, né, uma conversa, quanto do encontro passado, que foi terça-feira. Já convido vocês para quarta-feira, nós vamos falar de métodos ágeis. Então, nós vamos discutir ferramentas que permitem melhorar a gestão dessas aulas remotas e também ajuda a coordenação pedagógica e a direção da escola. Então, vocês avisem seus diretores, seus coordenadores, para eles participarem, porque nós temos os professores inscritos, nós não temos os diretores das escolas. Então, avisem os seus gestores para eles participarem também, porque nós vamos falar de métodos ágeis. Isso vai ser bem interessante para a gente pensar em termos de gestão. Porque uma coisa que eu quero até perguntar para o César. César, nós recebemos agora os dados dos alunos. Fala, Ricardo. Você não consegue falar isso? Não, só vou fazer uma intervenção rápida. Fala, meu querido. No chat. Eu respondi para algumas perguntas das pessoas em privado. Tá legal. Para elas. E algumas pessoas estão respondendo, tentando falar com o grupo, ou tentando falar com outras pessoas, mas não mudaram ali a informação do privado para outra pessoa, para everyone, para todos. Então, eles estão mandando as mensagens para mim em privado, tentando falar com outra pessoa.
Tá. Quem está na ferramenta, ali embaixo do chat, tem o Tem tio ali no meu, tá em, everyone. né? E aí você muda o nome da pessoa que você quer mandar mensagem privada ou você muda para everyone. Tá? Ah, beleza. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Ó, a gente está tão bom nesse negócio que todo mundo já está mutando o seu microfone e tal. A gente já entendeu. Olha como nós somos professor, é bicho inteligente. Eu acredito. Kátia, Fala, minha Kátia, amiga. posso tirar uma dúvida? Você Fala, falou Ana. agora de convidar os diretores. Isso. Como que eu faço esse convite? Eu enviei meu e-mail. O e-mail que eu recebo, eu envio direto para minha diretora, né? Isso. Até para constar que eu estou em curso, né? Eu tiro foto, envio para ela, só que ela também tem interesse em participar. Como é que eu faço para enviar? O mesmo link, a mesma senha que você tem para entrar nesta sala do Zoom, passa para ela, porque ela também acessa. Ah, ok. O mesmo e-mail que vocês recebem, podem repassar para os seus colegas, para os seus professores. A gente consegue receber até 300 pessoas na sala, Ricardo? César? 300? Depende do... Eu acho que no plano que a gente tem são 300. Até 300 pessoas a gente consegue receber na sala. A gente está com 38 hoje, feliz. Uhul! Vamos lá, minha gente. Vamos produzir educação, discutindo conteúdos que são importantes para todos nós. Estava perguntando para o César como que a gente lida com os dados dos alunos e como que a gente garante a qualidade da aprendizagem. Porque nós damos as aulas virtuais, né, remotas, ao vivo ou não, podem ser videoaulas, tem várias modalidades que podemos usar. Mas como que nós podemos garantir que nossos alunos estejam aprendendo? Quais ferramentas nós utilizamos para saber para saber que eles estão aprendendo e para engajá-los às aulas, né, para fazer com que eles, de fato, assistam às aulas, acompanhem todo o processo. Como é que a Digital House está fazendo? Legal. Bom, vamos lá. Vou pegar até o gancho da Ana Lúcia, que colocou ali o uso do Classroom, o uso do Kahoot. Né? Eu acho que é importante nessa hora realmente a gente ter essa diversidade de ofertas de conteúdo para o aluno. Porque uma coisa que para mim fica muito significativa, bom, uma das, né? O online, a gente tem um tempo diferente. Então, não adianta você querer reproduzir uma mesma aula só falada, por exemplo, que você faria no presencial para o online. Isso é complicado. Assim como a gente também tem dinâmicas que a gente tem no presencial, que de alguma forma a gente tenta reproduzir no online, tentando manter o mesmo tipo de engajamento no aluno. Então, a primeira coisa que ficou clara para a gente ao longo dessas semanas é que toda a preparação de aula para o aluno tem que ficar muito bem clara. Então, se eu vou preparar a minha aula para um aluno, para uma turma, e eu vou pensar em cada trecho dessa aula, eu tenho que pensar em trechos muito curtos, pequenos blocos de conteúdo, intercalando com atividades. Então, por exemplo, no exemplo da Ana Lúcia, o uso do Kahoot, ele é muito interessante, porque o Kahoot é uma forma de, como se fosse um game de perguntas e respostas, e você consegue aplicar de uma maneira muito ágil. Oferecer esse tipo de recurso é legal. Oferecer um tipo de recurso de trabalho colaborativo que migraria um pouco para o que é a metodologia ativa, através, por exemplo, das ferramentas do Google, que você pode entrar dentro de um mesmo documento e trabalhar de forma colaborativa nesse documento. Tá? Então, seja num Google Docs, num Google Sheets que simula o Excel, num Google Slides que simula o que seria o PowerPoint. Então, você pode propor que os alunos trabalhem de forma síncrona dentro dessa ferramenta. Tá? E toda a construção da jornada, ela passa por essa distinção de momentos que são síncronos e assíncronos. Então, a gente tem que oferecer momentos em que existe o que a gente está fazendo agora, essa troca de ideias, essa troca de informação, e ao máximo, de acordo com a ferramenta que a gente está utilizando, permitindo que a interação aconteça. Aqui a gente tem a interação via chat, a gente abre o áudio uns para os outros para poder falar. Mas aí, no momento seguinte, a gente oferece uma atividade que, por exemplo, é assíncrona, que os alunos vão fazer dentro do tempo deles, a gente não está interagindo diretamente e depois retorna. Essa distinção de tipos de atividade e esses pequenos blocos tem que ficar muito claro para o aluno logo no início. Então, a gente propor uma agenda para ele e falar assim, olha, a gente vai fazer isso, 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 porque aí o tempo
do online, ele fica muito melhor condicionado, fica muito mais claro do como a gente vai lidar ao longo dessa passagem de tempo. Então, Faz sentido? total, né? Eu fiz aqui algumas anotações. Então, uma coisa que eu acho bem importante que você falou, César, e acho que os colegas professores vão concordar, que não adianta a gente pensar que a aula virtual ou a aula à distância é igual, tem as mesmas características da aula presencial, são coisas diferentes. Alguns elementos da aula à distância podem se parecer com os elementos da aula presencial. E eu vou dizer de pronto, planejamento. A aula precisa de um planejamento, assim como a aula presencial. Então, o princípio é o mesmo. Eu vou selecionar conteúdos que são mais adequados para serem utilizados naquela ferramenta à distância. Então, planejamento é fundamental, mas pensando que são instâncias ou são formas de trabalho diferentes. Presencial é uma coisa, virtual é outra. E eu vou abrir parênteses aqui. Quando a gente fala de aula à distância, a gente tem implicações que são importantes pensar. Nós estamos pensando até num webinário sobre a questão legal. Tem determinados cuidados que nós temos que ter muito mais do que temos nas aulas presenciais. Porque na aula presencial, o seu aluno está com você. Você está conversando diretamente com ele, ele está ouvindo você, vendo o seu gestual, o tom da sua voz, ele está próximo. Quando nós estamos distantes, outras leituras serão feitas, né? Será lido o espaço. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver como é que esse espaço físico está organizado, ver se não está vazando o som, não está vazando. Tem alguns detalhes que na aula presencial eles são cuidados de outro modo. As coisas que a gente diz num espaço virtual, que, por exemplo, hoje nós estamos gravando esse webinário. Quando isso for transportado ou ficar salvo em alguma plataforma ou se for compartilhado de algum modo, as pessoas que não participaram desse contexto, que não estão lendo o chat, que não estão envolvidos nesse momento, podem pensar as coisas de um outro modo. Então, determinadas coisas nós precisamos evitar em aulas que não são presenciais. Determinadas falas, determinadas frases, a gente tem que ter bastante atenção a isso. Então, voltando. Primeira coisa, planejamento. Segunda coisa, distribuir em blocos de conteúdos menores. Não fazer uma aula inteira de 1 hora, um monte de fala, tal. Blocos de conteúdos. Outra coisa, não só falar, né? Mas também, e dizendo isso, eu vou compartilhar aqui mais uma parte da apresentação para a gente poder entender um pouco melhor. Então, eu fiz aqui um infográfico para a gente pensar isso, né? Pequenos blocos e com diferentes atividades que podem ser realizadas remotamente. Então, o Kahoot, como já foi citado aqui, que é como se fosse um game, e aí a gente consegue pensar as aulas à distância de um modo mais amplo. Então, nós temos aqui esse infográfico. O que é, de fato, essa educação à distância? E nós estamos falando de uma modalidade dentro da educação à distância, que são as aulas. Então, a educação à distância é a utilização de processos de ensino-aprendizagem que podem ser síncronos ou não. Eu posso estar ao vivo com o meu aluno ou não. Ele pode estar assistindo a uma videoaula, né? E eu não estou lá participando ao mesmo tempo. Eu posso enviar um e-mail, pode ter um fórum. Então, a gente tem modalidades de atividades que podem ser realizadas à distância. Um e-mail. O e-mail serve para eu enviar comunicações. Então, eu posso enviar uma estrutura de aula, uma atividade para o aluno fazer, tomando cuidado de pensar que se nós estamos trabalhando à distância, não justifica eu mandar uma atividade para o menino imprimir. Então, nesse sentido, o mais interessante é uma atividade que ele possa fazer virtualmente e até compartilhar comigo, né? Devolver essa atividade para mim.
eu posso ter modalidade de fórum. Eu lanço uma pergunta, deixo no fórum, e a partir disso os alunos vão discutindo e a gente pode interagir com isso, mas isso não é sincrônico, né? É assíncrono. Listas de discussão, blogs, webconferências, que é o que a gente está fazendo agora, e chats, que são modalidades que a gente pode utilizar. E aí a gente resume nisso aqui, ó: planejar, desenvolver e avaliar. Vamos voltar lá para o César, porque aqui a gente tem um caminho todo que a gente pode construir. César, você concorda com essas coisas que a gente falou? Concordo muito com tudo. Essa parte de preparação que você comentou, ela realmente é muito importante. Como eu falei antes, a gente não está no cenário ideal, né, em termos de mundo para essa migração, mas aos poucos a gente vai se adaptando com isso, e a compreensão de esse setup do uso das ferramentas por parte do aluno, eu acho que tem que contar agora também com, como você falou, com os pais, para dar esse suporte, para num primeiro momento a gente ter todo o ambiente bem preparado para o aluno poder desenvolver. A partir daí, a parte do desenvolvimento, realmente a gente tem essas diferentes ferramentas que você colocou, né? Outras mais que a gente pode ir descobrindo ao longo do caminho. A gente, na Digital House, está fazendo uma lista bem grande de coisas que a gente pode utilizar durante as aulas, mas para mim fica muito claro realmente essa questão do planejamento bem particionado em blocos e com inserção de diferentes atividades ao longo da aula. E a questão da avaliação, ela realmente é um pouco mais complexa, porque você não tem a proximidade do aluno ali para já fazer uma abordagem, para receber uma dúvida, para perceber uma expressão, às vezes, que denota um cuidado diferente. Tudo isso é muito mais difícil. Por isso que nessas intervenções que a gente vai fazendo ao longo da aula, elas têm que acontecer em maior quantidade para a gente conseguir coletar mais informação de se o nosso aluno está nos acompanhando ou não, né? Até para que a gente possa fazer pequenas interações que são até formativas ali, né? A gente perceber se a turma está caminhando num determinado sentido que a gente gostaria, de acordo com os inputs que eles dão, com os retornos que eles dão para a gente nessas pequenas perguntas que a gente vai colocando, o quiz, o Kahoot, como a Ana Lúcia colocou. Aqui dentro do Zoom a gente tem pesquisas que a gente consegue subir. Um Google Forms, por exemplo, você pode utilizar para coletar perguntas e respostas. Então, a gente vai tendo esse tipo de recurso para, aos poucos, ir coletando dado e tentar perceber se os nossos alunos estão nos acompanhando. Uma outra coisa, nesse processo de ter que ser 100% digital, todos nós, eu acredito que todos nós, temos feito muita pesquisa, né? Procurado blogs, pessoas que vêm falando sobre modos de produzir aulas à distância com maior qualidade, ferramentas. Então, nós viramos pesquisadores digitais, né? E tem muita gente falando muita coisa sobre isso. E algumas ferramentas são mais interessantes, outras são menos interessantes. Tudo dependerá daquilo que é mais interessante para nós, aquilo que a gente se sente mais confortável trabalhando, que é mais intuitivo, que depende da experiência que nós temos como usuários de tecnologia, depende de vários aspectos. Mas o interessante de fazer educação é que nós vivemos num coletivo. E as percepções, as descobertas, elas podem ser compartilhadas entre os grupos de professores das escolas, entre o que nós estamos fazendo aqui. Então, experiências exitosas podem ser compartilhadas, que é o que nós estamos fazendo, né? E outras experiências que vão enriquecer o trabalho da gente. Então, nós estamos pensando em fazer um webinário exatamente sobre troca de experiências. Então, já fiquem pensando sobre isso, para que vocês possam trazer suas próprias experiências que estão realizando nas suas escolas, né? As dificuldades que estão enfrentando, porque nós precisamos minimamente de 2 situações aí para que aconteçam as aulas à distância. Que o professor tenha um computador com acesso à internet, mas que o aluno também tenha.
Então, se essas duas pontas acontecerem, conseguimos fazer aula à distância. Se elas não acontecerem, outras ferramentas terão que ser utilizadas. Então, como atingir o nosso aluno para que ele possa, nesse período, permanecer engajado ao currículo? E como nós podemos fazer para que ele, de fato, aprenda? Alguns alunos que já tinham dificuldade, apresentavam dificuldade nas aulas presenciais, como esse aluno sozinho, porque ele estará praticamente sozinho, como ele sozinho conseguirá desenvolver esse trabalho? Por isso que algumas ferramentas de interação, como chats, como fóruns, né, ferramentas que permitem ao aluno colocar a sua questão com bastante atenção, porque nós estamos lidando com alunos que são muito jovens, que por vezes têm receio em se manifestar, mas algumas ferramentas permitem que eles se aproximem somente do professor, façam uma pergunta diretamente ao professor, sem se expor para a sala. Todos esses aspectos que são ferramentas que podemos Acho que usar. travou um pouquinho ali, né? Travou? Acho que algo... Bom, deixa eu pegar o gancho, então, enquanto a Kátia volta. Isso que ela falou... Voltei? Em 3 momentos distintos ao longo do dia, no período da noite, né? E aí, nesses encontros, a gente realmente tem trocado entre todos nós as informações, absorvido o máximo possível da experiência que está rolando ali, mas como a Kátia estava falando, do aprendizado de todos, né? E nessa questão de ferramenta, para mim, tem sido muito significativo, porque a gente, nesse momento, tomou uma decisão de, exceto o Zoom, que é realmente a nossa ferramenta para as aulas remotas acontecerem, como sala de aula, outras ferramentas de interação, a gente não posicionou os professores de que obrigatoriamente deveria usar a ferramenta A ou B ou C, porque a gente tem que deixá-los à vontade. Já tem muito aprendizado acontecendo agora, então não caberia forçar a barra para que rolasse um aprendizado de uma ferramenta específica. Então, esses recursos, a gente deixou eles muito livres para que eles pudessem ir levantando recursos da melhor maneira que pudessem utilizar. E agora a gente está numa fase de dividir essas experiências e está sendo super rico, porque a gente tem entendido quais são as características, aprendido ferramentas novas. Então, isso que a Kátia falou dessa troca, gente, para nós tem sido espetacular, assim, um ponto muito alto dessas semanas. Perfeito. Acho que eu estou de volta, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, perfeito. Eu estava aqui falando, de repente, ouvi assim, esperando a Kátia, enquanto a Kátia volta, eu falei, então, estamos lá, né? Bem... Isso, fazendo um parênteses, isso é parte da realidade. Em algum momento, se não enfrentamos, vamos enfrentar. Na infraestrutura de tecnologia que está sustentando tudo isso, está sendo bem testada e bem utilizada por todo mundo, alunos, professores, empresas, todo mundo tem usando o tempo todo. Então, em algum momento, a tecnologia vai dar alguns probleminhas, a gente vai se ajustando com ela também, né? Eu vou retomar algumas coisas, porque eu vi que algumas pessoas estão entrando, né? Então, eu sou Kátia Pereira, estamos aqui entrevistando o professor César Michelin, ou Michelin, César? Nunca soube. É Michelin mesmo? É Michelin mesmo, é de origem italiana. Deve ser Michelini em algum momento da história, ficou com Michelin. Então, não tenho acesso à herança daquela baita empresa, não. Fiquei pensando nisso, já fiquei, por que será? Bom, então o César é coordenador da Digital House e ele faz a formação dos professores lá, desenvolve um trabalho fantástico com os professores da Digital. E atualmente eles estão fazendo, olha, é lindo o trabalho que eles estão realizando. O Ricardo Ortega, que é professor, né, e mentor da Digital House Schools. Nós somos um segmento da Digital House. Então, estamos conversando sobre aulas à distância, como fazer. E nós já falamos algumas coisas aqui. E vou retomar, bem
Cara de professor, né? Mas vou retomar algumas coisas que nós já conversamos. Então, o César estava contando que para que essa experiência seja exitosa, uma coisa importante para que as escolas realizem é o contato próximo com os professores, né? Eu sei que eles diariamente, a cada sessão de aulas, então, as aulas da manhã aconteceram, eles fazem uma videoconferência, as aulas da tarde aconteceram, videoconferência para conversar com todos, para discutir quais as coisas, o que aconteceu, o que não aconteceu, deu certo, não deu certo, um ajuda o outro, colabora, dando as suas opiniões e contando as suas próprias experiências. Uma outra coisa que a gente conversou aqui é que não adianta pensar aula remota da mesma maneira como aula presencial, né? Porque são instâncias diferentes, modos diferentes. É claro que a nossa experiência como professores de aulas presenciais nos fará realizar um bom trabalho nas aulas remotas. Teremos que dominar as ferramentas e entender as características dessa modalidade. Outra coisa que o César falou, bem importante, é que na aula remota, na aula à distância, é muito significativo que a gente subdivida o tempo dessa aula em atividades diferenciadas. Então, blocos pequenos com situações de aprendizagem que vão se intercalando entre esses pequenos blocos. Então, um bloco de exposição, um bloco de ferramentas como Kahoot, questionários, formulários, um bloco de exposição de novo, um bloco de trabalho coletivo, trabalho em grupo, e assim, porque é possível, as ferramentas, essa mesmo, o Zoom que nós estamos falando, permite que a gente divida vocês em pequenos grupos para fazer uma discussão conjunta, né, em grupos reduzidos. E o professor consegue circular por essas subsalas, digamos assim. Uma outra questão é realizar trabalho colaborativo, é que os professores entre si troquem as suas experiências e também usar as melhores ferramentas, aquelas que o professor se sinta mais à vontade, que ele conheça, que ele possa desenvolver um melhor trabalho. E uma coisa fundamental, que a gente em escola acaba, acho que é o nosso maior problema nas escolas, que é comunicação, né? Comunicação clara antes, durante e depois. Antes, para que o aluno saiba quando vai ser aquela aula, qual a ferramenta vai ser utilizada, o que ele precisa para se conectar, tem senha, não tem senha, qual é o horário, o que vai acontecer naquela aula. Durante, objetivando a aula, explicando no começo da aula, na abertura da aula, olha, nós vamos fazer uma aula hoje sobre Van Gogh, eu sou professor de arte, tá, gente? Sobre Van Gogh, sobre os pós-impressionistas, e vamos, à medida em que nós somos estudando os pós-impressionistas, vamos olhar especificamente Van Gogh, vamos fazer uma atividade interativa, e assim vai, distribuir toda aquela aula, aquele encontro, para que ele seja produtivo. E a clareza do depois, que é claramente fazer a leitura, avaliando o desempenho dos alunos e se eles estão aprendendo, não estão aprendendo, nível de engajamento. As ferramentas nos dão estatísticas, né? As diferentes ferramentas nos permitem ter estatísticas para saber o quanto esses alunos entraram, as atividades que eles conseguiram fazer e assim por diante. Aí eu queria fazer uma pergunta para o César. Aí não sei o chat, Ricardo. Tem perguntas aí no chat? Como é que tá? O pessoal está conversando um pouco aqui. Um dos comentários que a Cícera colocou que é interessante, um pouco que vocês começaram a falar, na hora que a gente teve o problema da técnica, que ela falou, ela pensa que na realidade as escolas públicas, do ensino fundamental 1, 2 e o médio, a maior questão seja uma diferença de igualdade ali entre os alunos. Infelizmente, muitos não têm acesso à internet. Então, talvez assim, como a gente conseguiria criar ferramentas que não dependessem tanto da conexão online para que esses alunos consigam fazer alguma atividade? Eu tenho algumas hipóteses, não sei se eu tenho respostas. Talvez vocês
professores que trabalham em escola pública tenham mais respostas do que nós aqui. A gente tem algumas hipóteses. Eu vi o secretário do Estado, né, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, dizendo que eles já tinham desenvolvido um aplicativo que permitiria que os alunos acessassem do celular, porque o celular já é um pouco mais difundido do que o computador doméstico, né? E que os alunos pudessem acessar esse aplicativo via celular, e para isso eles estavam buscando patrocínio das operadoras de telecomunicação. Não sei se vocês ouviram falar disso. Eu vi notícias. Ele fez, não funciona. Não funciona aí, tá vendo? Entendeu? Eu escuto muito essa pergunta. Isso. O que eu faço na escola que não tem acesso à internet? Eu dei uma resposta há pouco ao colega falando, nós temos que procurar soluções. Uhum. As pessoas olham muito para os problemas e não vão atrás de soluções. Quais outras soluções nós podemos ter que não seja trabalhar tecnologia? Ela não precisa ser necessariamente computador e internet. Existem diversas formas de se trabalhar tecnologia. Uhum. Mas e nessa situação remota? Como eu acho que o ponto que a Ana Lúcia colocou, ele tem muito sentido no momento que a gente está vivendo. Até antes dessa crise, o pensar como que a gente soluciona a questão da internet para o jovem que não tem acesso, ele ainda era uma coisa, uma forma de ampliar o acesso. Mas ainda era um plus, né? Porque o jovem, de certa forma, poderia ir até a escola. Agora, numa situação em que a gente não tem esse recurso, aí o problema é extremamente urgente e sério, e não tem uma solução para realmente se tirar do bolso e falar assim, usa essa aqui, né? Uhum. A gente tem uma realidade, se a gente pensa em termos de Brasil, de pessoas que às vezes mal tem energia elétrica nas suas casas. Então, a tecnologia chegar em todo mundo realmente é algo muito mais complexo do que simplesmente implementar uma ferramenta online. Mas eu penso que nesse momento, essa crise ela vai passar e a gente vai ter que ter resultados dela que nos proponham também novas soluções. Então, cada vez mais a compreensão de que esse jovem precisa ter ambientes onde ele consiga acessar o meio remoto, que quando a gente pudesse reunir de novo fisicamente, que sejam espaços pela cidade em que ele possa realmente ter esse acesso até fora da escola, ou que a gente consiga fomentar cada vez mais que as escolas tenham essa estrutura para ter o aluno fora do horário, já tendo o precedente de uma situação como essa que a gente está vivendo de tanta gravidade, né? Agora, tem muitos recursos que, se a gente vai pensar, por exemplo, no uso do celular, uma coisa é a gente entregar ferramentas assíncronas para o aluno de estudo. Então, a gente consegue entregar para ele materiais que sejam de leitura, a gente consegue entregar para eles materiais que sejam arquivos de áudio, ou em alguns momentos, dependendo do peso, até arquivos de vídeo, que ele possa interagir com esses conteúdos de alguma maneira, né? E que a gente possa tentar fazer o acompanhamento desse aluno de uma forma mais personalizada, sabendo que ele tem uma dificuldade de acesso que talvez outros alunos não tenham. Mesmo na nossa realidade de contar, de certa maneira, com um público que consegue ter um acesso de uma forma muito mais tranquila, a gente também tem alunos que têm dificuldade, a gente também tem alunos que às vezes não têm o recurso material do computador para utilizar, e a gente tem pensado alternativas de como oferecer recurso para esses alunos. Num primeiro momento, numa situação de contingência como a gente está, o que a gente tem feito é destacado quem são esses alunos e feito uma abordagem 1-a-1 com eles. Então, não só no momento sala de aula, não só no momento sala de aula. Exato, Ana. Eu estou levando a atividade na casa dele. Eu estou saindo assim, porque eu tenho, como eu falei, eu também sou de escola pública, eu sou de escola estadual, né? O meu interesse em realizar esse curso é exatamente a questão da tecnologia, levar a tecnologia para muito mais pessoas, fazer com que essa tecnologia chegue para todos, certo? Nós temos esses problemas? Temos. Eu tenho uma escola que, além de estadual, ela é tombada, entendeu? Para chegar à internet ali, é um parto.
é um parto, porque, por exemplo, a Telefônica não consegue passar o fio de internet, a gente tem que fazer malabarismo, mas a gente consegue. Então, assim, é visar a solução. Então, aquele aluno que eu não tenho a disponibilidade, eu estava respondendo agora por e-mail. Né? Ele não tem o Classroom por e-mail. Eu vou na casa dele, eu levo lá. São poucos eu tenho 5 turmas com 35 alunos, eu tenho 6 alunos sem internet, os outros estão todos conectados. Então, atualmente, eu vejo que é uma minoria. Uhum. De E o recurso... De que bairro você é? Santana, Zona Norte. Eu estou no alto de Santana. Uhum. Eu também trabalho numa outra escola, que é uma escola rural. O Ricardo também. Eu sou da Zona Norte. Então. Já se animou. Numa escola que também é rural, que é no alto da César Freire do Fagundes, no Tremembé, que a internet ali não funciona. Mas não quer dizer que o aluno está excluído da tecnologia, ele não está. Precisa, acho que, mudar essa visão de vitimismo nessa questão de tecnologia ou não. A tecnologia chega para eles de uma forma mais devagar, de uma forma mais precária, mas chega, não deixa de chegar. Então, tira foto, filha, eu gravo um áudio, eu te envio a imagem. Bluetooth, funciona para todo mundo. Tem outros recursos que a gente pode pensar, né? Tem razão. Sim. Eu acho que o caminho é realmente pensar nessas soluções que sejam mais personalizadas no primeiro momento, né? Sim. Não tem muito como querer generalizar mesmo. A gente tem aqui a Laís dizendo aqui no chat que ela trabalha em uma escola de ensino fundamental 1 e a solução foi ensinar os professores a utilizar o Google Classroom e incentivar os alunos a baixarem o aplicativo. Ela está dizendo que a adesão ainda está baixa, mas já existem alguns professores e pais engajados, e a escola é estadual. Nós estamos aqui, na nossa grande maioria, entre professores de escolas estaduais, porque a grande maioria aqui se inscreveu no Estação Hack para professores, né? Sim. E o Estação Hack é exatamente voltado para escolas públicas, né? Para professores de escolas públicas ou para educadores que trabalham em ONGs, que trabalham com alunos de educação básica, e para realizar o trabalho com o curso de programação. O Ricardo, nosso professor do curso, né, que está aqui participando, então já conheçam o seu futuro professor, né? Eu queria fazer uma pergunta, eu vou sair um pouco e vou voltar. Todos vocês que estão participando já fizeram o teste de lógica? Porque nós convidamos professores que também não tinham feito o teste e já entregaram a carta de aceite? Conseguiram já entregar? Beleza. Ok. Beleza. Todo mundo que quer recebeu os materiais desses webinários, colocaram seu e-mail e nome? Sim. Tá, eu vou retomar no chat, depois eu salvo o chat. Beleza, muito obrigada, Ricardo. Eu vou voltar a compartilhar aqui a apresentação que nós estávamos fazendo, porque alguns professores pediram para eu compartilhar aqui enquanto falava. Então, eu vou voltar um pouco a compartilhar a apresentação. Então, nós estávamos falando, o professor César já nos deu várias dicas de como realizar as nossas aulas à distância. E para isso, então, volto a dizer, grande questão, planejar. Né? Planejar e escolher as ferramentas que sejam mais interessantes para nós. Então, planejar as aulas à distância. Eu vou voltar aqui numa estrutura. Então, vamos pensar nessa estrutura aqui, de infográfico. Se a gente fosse desenvolver uma sequência, e aí, conversando hoje com o César, eu até faria alterações aqui nesse infográfico. Então, pensando numa sequência, para que a aula à distância aconteça, então a gente precisa, em primeiro lugar, de planejamento. Depois, ou em paralelo, escolher ferramentas cuidadosamente, que tenham qualidade estética e que tenham pertinência aos conteúdos, né? Que elas ajudem melhor esses conteúdos que nós estamos desenvolvendo. Feito todo o planejamento, escolhidos os materiais, tal, nós temos a própria realização da aula, ou da atividade remota, ou da atividade assíncrona.
a videoaula, a aula ao vivo, o fórum, ou sejam lá quais ferramentas nós utilizemos. Após a realização disso, a avaliação da eficácia e a mensuração das aprendizagens. Como a gente sempre faz em aula presencial, revisão dos conteúdos, a análise dos instrumentos de avaliação e das ferramentas utilizadas. E aí, ainda restaram dúvidas? É o momento de retomar com os alunos, porque uma aula presencial, nós estamos lá junto com os alunos, realizando atividades, nós sabemos que muitos alunos ficam com dúvidas e que não conseguem caminhar junto com os outros. Se numa aula à distância, isso fica mais potencializado. E o que pode acontecer em alunos de educação básica, que são jovens, é não se engajarem mais às aulas, né? Nessa situação, como eu estava falando lá no comecinho, nós podemos ter os pais como nossos aliados. Se eles souberem o que nós estamos fazendo, se a comunicação for bem feita com as famílias, eles podem ser nossos aliados acompanhando esses alunos, porque eles estão em casa junto com eles. Muitos, né? Não todos. Tem muitas pessoas que trabalham em atividades fundamentais e que não estão reclusos, né? Bom, e aí, planejar. Eu sempre penso que fazer boas perguntas nos ajudará, sempre nos ajuda a desenvolver melhores trabalhos. Então, o planejamento das aulas à distância. Quais perguntas a gente poderia se fazer? Essas são algumas, e certamente os professores terão outras até muito mais interessantes. Então, perguntas. A gente precisa se perguntar qual é a melhor maneira de abordar determinado conteúdo. É a videoaula? É a aula ao vivo? É um fórum de debate? É um formulário, né? É um chat? Qual é a melhor maneira de abordar esse conteúdo específico? De que materiais e ferramentas eu já disponho? Então, eu já sei usar o Google Classroom e todas as suas ferramentas lá dentro. Eu não sei, eu só sei, mas eu tenho um canal no YouTube, eu fui lá e desenvolvi um canal. Nós temos uma professora de uma escola parceira que está desenvolvendo o trabalho conosco, nós já estamos aplicando o curso de programação na escola com eles e desenvolvendo já a mentoria, o Ricardo pode até contar mais sobre isso, e a professora criou um canal no YouTube, ela não é expert, ela está desenvolvendo isso agora. Criou seu próprio canal no YouTube e já tem desenvolvido pequenos vídeos de orientação para os seus alunos. Pequenos, curtos, breves. E ela compartilha com os alunos esses vídeos. Isso vem ajudando o trabalho que ela realiza em sala de aula. Tem uma boa atividade que eu já apliquei, que seria interessante nesse contexto. Eu fiz uma atividade, ela é muito interessante, eu posso converter num formulário. Perfeito. Eu utilizo. Eu preciso criar tudo de novo? Não, nós já temos um repertório. Nós, professores, já temos experiência. Então, essa experiência ela vai ser utilizada nesse momento. Como? Algumas coisas a gente vai adaptar, outras não servirão e outras a gente vai criar a partir do nosso próprio conhecimento. Posso encontrar vídeos, infográficos, textos para auxiliar nessa aula específica que eu estou criando? Né? Essa é a busca que nós faremos. No próprio desenvolvimento da aula, já estabeleci os conteúdos, já escolhi as ferramentas, eu vou realizar a aula. Então, as perguntas. Os meus alunos estão acessando os conteúdos? Os enunciados que eu desenvolvi ali para aquela aula estão claros? As situações de aprendizagem funcionam? E aí, por fim, avaliar. Em paralelo, com o Kahoot, como a gente já citou aqui várias vezes, ou após a aula, eu preciso avaliar a aprendizagem dos alunos. E as avaliações elas precisam ser diversificadas. E eu vou me valer exatamente das ferramentas que eu estou utilizando. Os formulários, as estatísticas que os programas, as plataformas podem gerar, vídeos. Eu posso formar grupos com os alunos e nesses grupos eles produzem vídeos e com esses vídeos eu avalio, ou os meus vídeos que os alunos estão vendo, eu crio formulários de avaliação para esses vídeos.
e assim possibilidade de diversificar a avaliação e que podem acontecer em paralelo com o trabalho que nós estamos realizando nessa sala de aula à distância. E as ferramentas que eu vou buscar, elas me permitirão verificar o acesso dos alunos, os formulários que podem analisar a relevância dos conteúdos, permitindo resposta. Quando eu crio um formulário, eu posso pôr uma resposta aberta, dissertativa, ou posso pôr respostas de múltipla escolha, ou outras possibilidades. Então, eu vou escolher as melhores ferramentas para realizar o meu trabalho para os meus alunos, contanto que eles possam entender o que eu estou fazendo e acessar da melhor maneira possível. E aí, quais ferramentas necessárias, que era aquilo que a gente estava conversando lá com o César. E eu vou voltar, vou parar um pouco esse compartilhamento, vou voltar lá para a conversa com o César. César, você acha que tem um perfil adequado para ser um professor digital, digamos assim, um professor para aulas à distância? Tem um perfil? Eu tenho uma posição talvez muito particular em relação a isso. Acho que não existe um perfil definido para o digital, mas talvez para o melhor aproveitamento. Algumas pessoas têm colocado essa questão de buscar mais alternativas. Eu acho que isso é fundamental, a gente focar nas soluções e buscar alternativas, porque quando a gente se torna um professor digital, a gente realmente vai encontrar diversas dificuldades e que não existe uma solução que venha de cima, colocam na nossa frente e a gente trabalha. A gente tem que buscar soluções diversificadas também. Então, talvez um perfil seja esse perfil mais explorador, mais investigativo das soluções que estão por aí, até porque novas soluções vão aparecendo o tempo todo, né? A gente, só para contextualizar, a gente estava dando um exemplo de acesso à internet. O Google, por exemplo, tem alguns programas em que, principalmente em regiões muito remotas da Ásia e da África, ele coloca balões, e esses balões possuem reprodutores de internet, para um formato parecido com Wi-Fi, e existem ONGs que disponibilizam dispositivos para as pessoas que não têm acesso, e você consegue, assim, de uma forma híbrida, ter acesso a uma região extremamente remota. Isso é uma solução que você vai lá na prateleira, pega e utiliza? Não. Mas, às vezes, é algo que você consegue começar a fomentar e entender e tentar trazer para a sua realidade, isso pensando de uma maneira macro. Na maneira micro, são essas pequenas soluções. Então, poxa, o Kahoot é legal, o Google é legal, todas as ferramentas do Sheets, do Docs, do Slides, o que a Microsoft possui é legal, tem outros recursos que a gente vai pegando e utilizando ao longo das aulas, tudo isso é muito interessante. Então, acho que o perfil principal do professor digital é ele ser explorador, é esse perfil realmente investigativo. E uma segunda situação que é importante é a gente começar a desenvolver cada vez mais essa compreensão de comunicação, como você estava até comentando antes, tanto para que a gente deixe muito claro para o nosso aluno todos os passos que vão ser seguidos, quanto para quando a gente fizer uma apresentação para eles via vídeo, gravar um vídeo, a gente ir treinando para que isso fique cada vez mais solto, mais interessante, esse vídeo. Na hora que você grava um vídeo, por exemplo, também, eu até botei no chat, é sempre importante você lembrar como é que esse vídeo vai chegar no aluno. Então, se eu fizer um vídeo de 20 minutos e encaminhar, vai ser difícil de gravar, difícil de subir esse vídeo e vai ser penoso para assistir 20 minutos de um vídeo. Então, é melhor que eu faça um vídeo de 20 minutos que seja em 4 vídeos de 5, ou até fragmentar ainda mais, diminuir essa quantidade, que me facilita o envio, facilita a produção e facilita para quem vai assistir. Esse tipo de reflexão e sempre quando se deparar com um problema, buscar uma solução, buscar outra solução, eu acho que esse é o perfil do professor digital. E trocar, né? Trocar com os colegas. Qual foi a sua solução? Como você pode me ajudar? A gente está se encaminhando para o final, nós já estamos há 1 hora aqui conversando. Eu vou compartilhar de novo a apresentação, porque aí nós vamos fechar com 2 dicas para os professores digitais que estão aqui, né, conosco hoje. Vou compartilhar 2 dicas. Então,
nós conversamos aqui quais seriam as ferramentas necessárias, né? Quais são, de fato, as ferramentas necessárias para esse novo tempo digital, das aulas à distância, e que nós estamos nos colocando, nos vendo numa situação problema. Nós que somos de educação, situação problema é uma coisa com a qual trabalhamos bastante, né? Uma competência até. Bom, aí quais são as ferramentas necessárias? Então, um professor e um aluno com computador, com acesso à internet. Isso a gente já percebeu que não é 100% verdadeiro e nem 100% necessário. Podemos até ter novas soluções aí que certamente serão desenvolvidas. Tem muita gente pensando para desenvolver novas possibilidades para esse mundo digital. O tempo inteiro tem gente pensando nisso. Experimentação, aí concordo com o Sérgio, a gente não tinha nem combinado, hein, Sérgio? E está aí, experimentação de diferentes aplicativos que possam ter recursos interessantes. Então, experimentação, acho que é a palavra-chave para esse mundo digital. Um ótimo roteiro do que se quer ensinar. Seleção de conteúdos que sejam mais relevantes. Clareza de que os alunos aprenderão de modo mais rápido quanto mais se engajem as aulas. E compreensão de que toda essa experiência poderá ser de aprendizagens coletivas e compartilhadas. Esse seria até a nossa síntese do nosso encontro de hoje. E aí, 2 dicas que a gente vai deixar para vocês. A número 1 é a nossa de hoje. Essa aula ao vivo, ou webinar, ou webinário, conforme a gente queira dizer. Então, fiz aqui um roteirinho, aqui, ó, um caminho. Então, o que a gente faz? Escolhe, a primeira coisa para a gente trabalhar, fazer uma aula ao vivo, é escolher e estudar a plataforma. Eu vou escolher uma plataforma. Nós estamos trabalhando aqui na plataforma Zoom. Algumas escolas usam plataformas próprias e tem outras possibilidades. O Google Classroom, por exemplo, né, é estudar as possibilidades daquelas ferramentas que a plataforma nos permite utilizar. Cadastrar-se e experimentar as ferramentas disponíveis, brincar com elas, né? Ser curioso, né? Ser curiosa. Selecionar os conteúdos a serem ensinados, preparar os materiais necessários, sejam eles quais forem, para aquela minha aula ao vivo, programar o evento, comunicar a todos, dia, hora, necessidade de acesso, enviar senhas de acesso quando for o caso, avaliar a participação. Então, essa aqui é uma síntese do que seria preparar um webinário. E uma outra dica que a gente vai deixar para vocês também é preparação de videoaula. Vocês sabem, né? Vocês são professores de Estado, tem uma ação currículo, tem um currículo mais do Estado, da Secretaria do Estado de São Paulo, e que tem lá ferramentas que são essas ações para o currículo e uma série de videoaulas sobre como preparar videoaulas. Eu xeretei nessa ferramenta, eu entrei, ele envia a gente para o YouTube, eu não vou fazer isso agora, porque a gente tem algumas coisas para fazer ainda, mas eu sugiro a vocês que entrem e explorem essas videoaulas, porque elas são bem interessantes, elas são curtinhas, e elas mesmas dão referências de como fazer videoaulas. O próprio fazer aí os links sugeridos, o programa Inova, porque o Inova tem sempre, um dos eixos é tecnologia, e o currículo mais da Secretaria do Estado de São Paulo, bem interessante, e esses são desmembramentos, ações do currículo de videoaula são desmembramentos desse currículo mais, tá? A gente está encerrando o encontro de hoje, nós vamos dar algum tempinho para alguém fazer alguma pergunta, quem queira fazer, a gente fica uns 10 minutinhos mais. César, pode continuar com a gente mais um pouquinho? Posso sim. A gente fica, se alguém quiser, pode abrir seu próprio microfone e fazer pergunta, a gente tem uns 10 minutos para isso. Convido vocês, professores. Uma dica extra que eu vou deixar para as pessoas é um pouco do que a gente vai fazer também dentro do curso, desse curso do Estação Hack que a gente vai fazer. A gente adicionou na primeira aula meio que uma aula zero.
né, que é exatamente uma aula de como a gente organiza, todo mundo consegue acessar a plataforma, como o Zoom funciona, o que você precisa ter dentro do seu ambiente remoto para que você seja bem sucedido em acessar as aulas, o que você precisa de programa instalado no seu computador, criar uma situação, e talvez isso seja interessante, fazer como um guia para o aluno, o que você precisa para você conseguir acessar as minhas aulas da maneira coerente, da maneira adequada, alguma coisa nesse sentido ajuda bastante também. Queria pedir, então, os professores estão mais tímidozinhos aí hoje, conforme for passando a gente vai ficar mais interativo. Eu queria pedir que vocês colocassem, então, no chat sugestões de temas que vocês querem conversar com a gente nos nossos webinários. Nós temos nós vamos trabalhar, então, na quarta-feira que vem, às 14 horas também, metodologias ágeis. Nós vamos trabalhar em dois momentos com esse tema, para desenvolvimento de ferramentas que auxiliem a gestão da aula e a gestão da escola. Então, nós vamos trabalhar com essa temática, depois a gente volta para as aulas remotas, pensando algumas coisas. E um aspecto talvez seja o aspecto do direito digital, cidadania digital. Então, como esse aluno que está conectado com todos, quais os cuidados a gente precisa ter, e nós vamos compartilhar com vocês as nossos próximos encontros. Acho que a Ana e a Cícera querem falar? Pode falar, Cícera, senão eu começo a falar e não paro mais. E acho que eu não estou te escutando, Cícera. Ela não está falando. Ela só abriu o microfone, achei que ela ia querer falar, mas ela não falou. Ela está sem o seu áudio, Cícera. Estou sem o seu áudio, Cícera. Ah, está sem áudio, ó. Ainda não. E eu não consigo. Não, aí não, é que não está mutado, é algum recurso da própria máquina. Foi? Sim. Conseguiu, Cícera? Não, ainda não. Não? Tá. Então, deixa eu só fazer, enquanto a Cícera configura, só aproveitar o gancho, e aí a Ana já pode falar também, de uma coisa que você falou, Kátia, sobre metodologias ágeis. Quando eu comentei que na DH a gente está fazendo reuniões a cada estágio, se não fosse pelas metodologias ágeis, ia ser impossível, porque são reuniões que elas têm um formato que é muito característico de uma metodologia chamada Scrum, são dailies, então a gente já deixa muito bem determinado o que deve ser falado, o tempo para isso, então a reunião ela corre de uma forma muito mais objetiva, e aí ela se prolonga depois pelo nosso interesse de matar a saudade dos colegas, aí é outra história, mas a reunião ela corre de uma forma muito rápida e muito objetiva dentro do que é o contexto dela, né? E só também fazendo mais um comentário, eu vi que no chat o Edson colocou sobre ferramentas de celular. Cara, isso é importantíssimo. Eu particularmente uso muito o celular até para outras coisas, eu gosto de fotografia, então eu edito tudo pelo celular, né? Mas o celular, ele dá para a gente muito recurso hoje, que a gente não depende só do computador. Então é só realmente explorar os recursos que o celular tem para você gravar as aulas, gravar áudios, criar determinados tipos até de interações de design, que você tem diversos sites que já te possibilitam isso, através do celular. Eu acho que é uma dica importantíssima que está colocada ali pelo Edson. Foi importante. Essas trocas, então, fiquem atentos que nós vamos convidá-los a compartilhamento de experiências. Assim que nós vamos começar o curso, né, o curso de programação, e a gente vai conversando com vocês para isso. Acabei de falar. Coloca a sua pergunta no chat, Cícera. Vai, então, Marlene. ela colocou, eu vou responder, porque vai, mais para Marlene. mim. Oi, está me ouvindo? Estamos. Então, eu quero saber se nós teremos aulas que falam sobre as ferramentas detalhadamente. Podemos pensar, não é nossa proposta, mas podemos pensar. Porque o que acontece? Tem muitas ferramentas e muitas possibilidades. A gente pode
podemos pensar, se essa for uma demanda grande, a gente pensa assim. Pelo menos algumas. Você pensou em quais ferramentas? Você pensou em alguma específica? Eu sou totalmente leiga. Então, eu estou esperando, pelo menos, algumas que sejam mais fáceis de usar. Então, faz assim, ó. Sabe aquela dica 2 lá da videoaula? Sim. Entra, vai pelaquela. Porque a videoaula ela vai te abrir um campo bem grande. Ali, eles vão te ensinar como é que... Você está falando do currículo mais, né? Isso. Ali, quando eu mandar, você vai ver o link, você vai conseguir entrar no Currículo Mais e verificar, fazer esse acompanhamento. Vai por ali. Se você entrar no site do Currículo Mais, também tem lá uma parte que é para você criar os seus próprios aplicativos, seus próprios dispositivos. Então, converter em livro digital, fazer alguns games. Tem algumas ferramentas bem legais. Eu não coloquei esse link, mas posso colocar para vocês lá no Currículo Mais. Acho que vale a pena. Como é um trabalho oficial, feito pela Secretaria do Estado, cuidadoso, acho que vale a pena olhar para isso, tá? Tá, ok. Eu vou entrar aqui só para responder um pouco para a Cícera as perguntas que ela está fazendo. Assim, acho que você talvez não esteja conseguindo ativar seu microfone, porque quando você usa o plugin da ferramenta do Zoom ou de outra, você em algum momento tem que dar uma permissão para o seu navegador usar o seu microfone, usar a sua câmera. Se em algum momento se você não conseguiu dar a permissão, ou se o driver não estiver funcionando bem, a ferramenta ela simplesmente não consegue ativar ou desativar a sua opção de áudio. Então precisaria ver aí na sua máquina exatamente qual é a questão, se é a permissão ou se é o driver do microfone que não está ativo para o aplicativo. A outra pergunta que você fez sobre, ela falou, com o conhecimento básico de programação que vamos ter, de possibilita criar aplicativos. Aplicativo é um termo meio genérico. A gente está acostumado a entender aplicativo como aplicativos para o Android ou aplicativos para a loja do iOS da Apple Store, né? E não é esse o tema deste curso. Existem 3 cursos fortes de programação na Digital House. Existe o de Full Stack, que é o de desenvolvimento para aplicações web, e aí a gente ensina toda a parte da frente das linguagens de frente para você criar a interface, para você criar a responsividade desses websites e de você adicionar bancos de dados e outras estruturas que façam com que você consiga construir um aplicativo inteiro para a web. Existem cursos específicos para Android, para desenvolvimento de aplicativos para Android, e cursos específicos para desenvolvimento de aplicativos para iOS, porque as linguagens são diferentes e as ferramentas são diferentes. Agora, o conceito de programação é muito similar para todas, e aí você desenvolve a linguagem, um pouco do que eu falei na aula da terça-feira. O curso do Estação Hack, ele é um curso introdutório, é o primeiro módulo, que é o curso que a gente faz para os professores das escolas que nos contratam, é o primeiro módulo do primeiro ano. E aí a gente trabalha com 2 linguagens específicas, que é o HTML e o CSS. Então, assim, são linguagens que vão ajudar a construir o website, estruturar esse website e desenhar esse website para que ele seja apresentado para os alunos. A intenção desse curso é um pouco mais resumida e é um pouco mais direcionada para a replicação desses conteúdos para os alunos. No segundo ano, normalmente a gente já ensina programação em JavaScript, que aumenta bastante o range do que você consegue fazer em termos de aplicações na web. Mas esse curso específico do Estação Hack é um curso reduzido do currículo original, né? Fazer essa foi a proposta, na verdade, entre a Digital House e o Facebook, que já é um modelo mais específico para você começar a repassar isso para dentro das escolas, mas qualquer professor e qualquer aluno consegue montar um website tradicional com toda a parte de informação, toda a parte de conteúdo e todo o desenho do site com que a gente vai colocar. A gente não vai entrar na parte que a gente chama de back, né, que é a parte de trás, quando você vai fazer banco de dados, estruturas de login, coisa que você precisa de repente fazer uma loja online, por exemplo, que é uma aplicação mais complexa. Isso demandaria de alguns meses a mais de curso e de ensino. Aí existe o curso completo que a Digital House fornece para os alunos. Inclusive eu fiz no passado.
né? Tá bom. Obrigada, viu, Ricardo? Tá bom? Respondeu? Sim? Respondeu tudo. Eu vou agradecer a todos e aí nós vamos ficar com, eu acho que a palavra de ordem é: para ser digital é necessário ser curioso, ter vontade de experimentar, né? Então, eu agradeço muito a participação do César, que se disponibilizou a vir conversar conosco. Muito obrigada, César. Parabéns para os seus professores. Foi um prazer. Foi muito bom, muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Ricardo, por estar aqui apoiando novamente. Nós já estivemos juntos na terça-feira, estamos de novo aqui. Estaremos juntos. A gente está junto todo dia, todo dia. A gente se fala todos os dias, vocês não acreditam. Mas é remotamente, viu, gente? Remotamente, é o que permitem hoje. É porque quando era presencial, a gente, né, tinha café, tinha bolo dividido, bolinho, né? Agora virtual. é só remoto, só virtual. Agradeço a participação dos professores e já convido para o nosso webinar na próxima quarta-feira, às 14 horas. Aí teremos Juliano Pereira, que é o nosso diretor, ele falará de metodologias ágeis. Convide os seus diretores, assim que vocês receberem esse link que vocês estão usando com esta senha, já é suficiente para entrar nessa sala. Portanto, é esse link, a senha, que vocês podem compartilhar com o seu diretor ou com colegas professores que queiram também conversar conosco sobre essas questões desse mundo digital, no qual estamos definitivamente entrando, né? Já entramos, agora esse portal está aberto, agora a questão é conosco. Obrigada novamente por estarem conosco, foi muito bom, né? E compartilhem com seus colegas, venham participar com a gente novamente, tá bom? Fala, sim, Ricardo. só respondendo aqui, o Thiago perguntou se vai ser enviado um convite novo. Sim, as pessoas que já estão na base, eles vão receber o convite novamente na próxima semana. A cada webinário, a gente manda. Para a próxima semana, a gente manda. Reforçando. Tá bom? Reforçando, tá bom? Então, uma boa tarde a todos e que vocês fiquem muito bem nesse período. Fiquemos juntos, que juntos nós vamos vencer esse período, vamos ficar todos muito bem, e os nossos alunos também. Vamos pensar que as nossas aulas à distância podem estar salvando muitos de nossos alunos que sozinhos em casa sofreriam de muita solidão, né? Então, um grande abraço para todos vocês, é um prazer estar com vocês. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau, obrigado. Fiquem bem. Fiquem bem. Acho que você pode parar de gravar, Kátia, a hora que você...